Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Paula, sou professora de Biologia aqui do Centro de Mídias Educacionais do Acre. Hoje vamos falar de um assunto que está bastante em alta, que é a energia solar. Mas vamos falar especificamente mais sobre as células solares fotovoltaicas. Você vai entender o que são, tá certo? Mas logo eu te pergunto, você já imaginou como é que aquela luz, do sol forte consegue se transformar em energia elétrica? Pois bem, são essas células solares que fazem o processo. Olha só, pessoal, aqui comigo na tela. O que são, São dispositivos que transformam a luz do sol, em energia elétrica. Pessoal, quando eu falo células solares fotovoltaicas, são essas quadradinhos aqui, que em conjunto vai formar a placa solar, tá ok? E essas células solares, pessoal, são formadas por silício, tá certo? Que são um material semicondutor. É ali que acontece a mágica, certo? Que consegue transformar a luz do sol em energia elétrica, tá ok? E isso tudo, pessoal, é a ciência que nos explica como isso acontece, tá certo? E ela vai liberar que tipo de fonte, pessoal? A fonte de energia limpa, renovável e silenciosas. E estão em casas, prédios, zonas rurais e grandes usinas, tá ok? E agora vamos falar dos pontos positivos. Olha só os benefícios ambientais de usar as células fotovoltaicas. Primeiro, zero emissões durante o uso, pessoal. A gente sabe que comparado aos combustíveis fósseis, que emitem bastante poluentes, eles ali têm um zero poluentes. Só para vocês terem uma ideia, uma casa que usa o sistema solar, ele deixa de emitir 1 tonelada de CO2 por ano. Olha só que maravilha, Olha, segundo benefício, redução da poluição atmosférica, ou seja, a poluição do ar, pessoal. Isso já melhora bastante a saúde das pessoas, tá certo? Terceiro, uso eficiente de espaços. Como assim, professora? A gente sabe que para se ter energia solar, precisamos das placas. Essas placas podem ser instaladas aonde? Nos telhados da casa. Então, não ocupam tanto espaço. Então, ela consegue ser uma boa fonte, boa maneira aí de manter ok, tá? Terceiro, baixo consumo de água, pessoal. Como assim? As placas solares, elas usam pouquíssima água. E isso é fundamental nos tempos de escassez hídrica, tá certo? Próximo benefício, durabilidade e longo ciclo de vida. Olha só que curiosidade, pessoal. Uma placa solar, ela consegue durar 30 anos. É um tempo bastante, bom comparado aí a outras fontes que não são renováveis, tá? Então, a durabilidade de uma placa solar é de 30 anos, tá certo? Isso se torna um grande benefício para a população, tá certo? É claro que nem tudo são flores, nem tudo são só pontos positivos. Estou trazendo aqui os pontos negativos também. Olha só os pontos negativos, pessoal. Apesar de serem limpas, não são isentas de impactos ambientais. Primeiro, extração de recursos naturais. Eu falei para vocês lá no início da aula que o quê? As placas solares são formadas por silício, é um mineral. Acontece que tem outros tipos de minerais, como prata, alumínio, alguns materiais raros também. Acontece que para fazer a mineração desses minerais, pode degradar o solo, poluir rios e até mesmo comprometer certos ecossistemas. E esses pontos, e essa mineração, ela se torna fator negativo para a produção das placas solares, tá certo? Segundo ponto, processo de fabricação. Você sabe o quê? Que o coração das placas solares é o silício. Só que esse silício, ele passa por várias etapas, que pode até mesmo ter uso, de produtos químicos tóxicos. Acontece que durante essas etapas, até chegar numa placa funcional, vai consumir energia. E isso se torna um ponto negativo no uso, na fabricação das placas solares, tá certo? Terceiro, instalação em grande escala.
Isso se aplica mais em grandes usinas, tá? Que precisa de grandes espaços. E se essas usinas não tiverem um bom planejamento de instalação, eles podem acabar instalando essas placas em matas nativas, que vai comprometer, né, vai impactar os animais e vai comprometer os ecossistemas. E é por isso que ele se torna um ponto negativo, tá certo? E por último, temos o descarte e reciclagem. Você sabe quanto tempo dura uma placa solar? 30 anos? Ok, ótimo ponto. Só que esses 30 anos vai passar. Ele vai chegar no seu fim da vida útil. E o que fazer com essa placa? A boa notícia é que a maioria dos seus componentes consegue ser reciclados. A má notícia é que o processo é bastante caro e poucos acessíveis para alguns países. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, segundo os dados, estima-se que em 2050 o mundo ele vai ter que lidar com 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos, né, solares. E isso é alarmante e precisamos ter soluções. Existem algumas soluções? Existe, olham só. Quais são as possíveis soluções? Incentivar a pesquisa em reciclagem de painéis solares é um ponto. Desenvolver tecnologias com menor impacto. Estabelecer políticas públicas. Planejar a localização de usinas. Educar consumidores e empresas, tá certo? Então, nessa aula, a gente viu os benefícios, os pontos negativos, né, que causa aí impacto ambiental. É claro que tem soluções que precisam de mais atenção, tá certo? Então, com isso, a gente vem aqui na parte do resumo da nossa aula. Vimos os principais benefícios, que é o quê? Zero emissão de poluentes, redução da poluição do ar, podem ser instalados em telhados e áreas improdutivas, baixo consumo de água e a sua durabilidade de até 30 anos. Quais são as soluções sustentáveis, pessoal? Investir em pesquisa para reciclagem de painéis, criar tecnologias menos poluentes, planejar bem a localização das usinas e educar sobre consumo consciente e logística reversa. Conclusão. A energia solar ela precisa ser usada com responsabilidade para evitar novos impactos ao meio ambiente, tá certo? Então, nessa aula a gente conclui o quê? A energia solar tem bastante pontos positivos, vale a pena investir nessa energia renovável, só que ela tem que ser usada de uma forma com inteligência, com responsabilidade e consciência ambiental. Tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, revise essa aula. Não esqueçam de ler os documentos, né, os documentos complementares para essa aula e realizar as atividades propostas, tá? E a gente se vê na próxima aula.